Bom dia. É um prazer enorme estar aqui com vocês nessa manhã. Fico muito feliz de poder conversar com vocês. Imagino que tem muitos estudantes aqui que têm interessado nesse tema. Para a gente conversar hoje, né? E nesse tema, eu trago o título dessa palestra com uma pergunta, né? A inteligência artificial vai mudar a arquitetura e a engenharia civil? E aí eu trago esse livro aí do Isaac Asimov, né, o Eu, Robô, que trouxe essa compreensão do que é o robô, como poderia ser o robô, né, há muitos anos atrás, né, tentando trazer uma estrutura que nos protegesse, né, de eventuais ameaças que esse robô poderia trazer, né. E isso a gente vê no cinema, né, muito inspirado no Asimov. Que nesse caso, que está mostrando essa foto, né, não é especificamente tão ameaçador enquanto outros casos que a gente viu no cinema também, né? Então a gente tem diversos exemplos, né, de como esses robôs foram retratados pelo cinema, né? E não só fisicamente, né, como virtualmente também, mais recentemente, né? Foi se ampliando esse conceito do que seria esse robô, do que seria essa inteligência artificial, né? E, geralmente, trazendo muitos problemas, né? Esses robôs trariam muitos problemas, muitas ameaças para a gente, né? E aí eu trago esse livro do Stuart Russell como uma referência que também fala um pouco como é que poderia ser esse robô ou essa inteligência artificial, né? E como é que a gente poderia lidar com os eventuais problemas que isso poderia trazer, né? Então eu trago algumas frases que ele coloca, que eu acho interessante para a gente pensar, né? E ele traz, não exatamente o robô ou a inteligência artificial, mas essa palavra da automação, né? E aí tem umas problemáticas, como a automação aumenta a parcela de renda que vai para o capital, que seriam os donos de robô de pintura de casas, por exemplo, e diminui a parcela que vai para o trabalho, que seriam os ex-pintores de casa. Então tem uma problemática econômica, social, envolvida nisso, obviamente. Então tudo que pode ser terceirizado é um bom candidato para a automação, né? E aí, se não podemos mais fornecer trabalho físico rotineiro e trabalho mental rotineiro, né, trabalhos robotizáveis, digamos assim, né, ainda podemos suprir nossa humanidade, né? Ou seja, isso daí seria até bom que os robôs não substituíssem a gente, né? E para isso precisamos nos tornar bons em ser humanos, né? Então, a capacidade de inspirar os outros, de conferir a capacidade de apreciar e criar, como arte, música, literatura, conversação, jardinagem, arquitetura, comida, vinho, videogames, ou seja, experiências humanas, né, provavelmente vai ser mais necessário do que nunca, né? Então, isso tudo que o Stuart Russell traz, né? Então, devemos pensar duas vezes antes de permitir que as máquinas assumam funções que envolvam serviços interpessoais, né? Ou seja, imitar humanos para Stuart Russell, né, não parece ser uma boa ideia, né? Então, tem duas dimensões que eu trago aí, que é a eliminação do trabalho mecânico, né, trabalho braçal, digamos assim, mas, ao mesmo tempo, tem uma vantagem também muito interessante, que é o aumento da capacidade humana, né? Ou seja, isso ser um auxílio para a gente, né, e não uma ameaça. Então, eu trago outro livro também que é muito interessante, do Stanislas Loup, né, aplicado mais à arquitetura, mas também eu trago isso para fazer um contraponto com essa fantasia do cinema, né, que é a parte mais científica dessa visualização do que é essa inteligência artificial. Então, a gente tem machine learning, expert systems, robotics, computer vision, natural language processing, e uma subdivisão de algumas técnicas do machine learning, né? E aí eu faço um recorte dentro desse tema, né, o que poderia ser aplicado, né, na fabricação, montagem, ou num projeto de arquitetura ou de engenharia, né? Então,
O aprendizado de máquina, né, o machine learning, né, não só pode ser usado, como vem sendo usado já, né, principalmente na pesquisa e estudos que vão fazendo isso, aplicado a projeto, né, aumentar a capacidade projetual. E para que eu vou querer fazer isso? Né? Para ter melhores projetos, né, para ter produtos com uma maior eficiência ou com um melhor desempenho. Né? E na fabricação e montagem está muito associado também à robótica, né, nesse mundo físico, né, da identificação e de sistemas autônomos. Né? Então, a inteligência artificial no projeto, na produção do produto, né, a gente poderia ter essa subdivisão, né, desse tema. Né? Então, no projeto, a gente pode ter simulações simultâneas, né, estruturais, térmicas, lumínicas, etc., aceleradas pelo uso de surrogate models. E isso, hoje em dia, não é tão simples em termos de capacidade computacional. Ou seja, a gente não precisa ter necessariamente um supercomputador para analisar isso, caso a gente use a inteligência artificial. Né? A gente tem também realidade virtual e aumentada, que pode ser usada também no projeto. Né? A gente tem o GAN, Generative Adversarial Network, também como um recurso que pode ser usado em projeto. Né? Na fabricação e montagem, como eu já falei, robótica e indústria 4.0, eu acho que seriam palavras-chave mais importantes disso daí. Né? E no gerenciamento, né, a gente pode trazer outras palavras-chave que estão dentro desse universo, né, da inteligência artificial, né, como data science, big data, facility management, que pode ser aumentado com esses recursos, e o IoT. Né, eu faço um destaque com o big data, que também a gente poderia trazer aspectos comportamentais, sociais, modelados. Né, isso pode trazer uma adaptabilidade do projeto a cenários hipotéticos. Né? E um outro destaque que eu faço é justamente essa relação entre o real e o virtual. Então, tudo isso poderia ser aplicado, né, nessa área da engenharia e da arquitetura. Né? Então, a gente vai continuar fazendo modelos virtuais, né, cópias do real, né, como a gente pode ver nessa imagem aí, de uma edificação e uma estrutura da edificação, né, modelada num CAD ou num BIM. Né, e fazer simulações. Então, essas simulações elas podem ser mais poderosas, porque podem ser multissimulações e mais rápidas. Né? Isso traz uma viabilidade de se usar essas tecnologias. Ou esse outro exemplo, né, de uma realidade virtual, que também poderia ser utilizada, né, num canteiro de obras, por exemplo. No caso do data science, né, a gente pode fazer um diagnóstico ou um acompanhamento temporal de um projeto, como esses gráficos aí nos mostram. Né? São gráficos que mostram o desempenho de alguns sistemas de edificações. Né? Uma variação ao longo do ano de um desempenho, de uma proteção à radiação. Né? A capacidade de um sistema estrutural, de uma determinada tipologia. Né? Então, isso aí você pode escrutinar todo o desempenho a partir de uma ciência de dados, que pode ser feita com machine learning. Esse é um outro exemplo muito interessante, né, que é um exemplo de GAN, que tem uma aplicabilidade bem interessante com o uso da inteligência artificial no projeto. Né? Então, a partir de um contorno de um construível, né, você consegue gerar automaticamente uma planta de uma edificação. E como é que ele faz isso? Né? A inteligência artificial, principalmente o machine learning, trabalha com dados. Né? E esses dados vai servir de insumo para essa rede neural, que a gente chama de inteligência artificial, né, a aprender. Né? Então, você vai ter uma série de plantas, uma coleção de plantas que vão servir para o treinamento dessa inteligência artificial. Então, a partir de um contorno, né, uma rede neural treinada, ela pode gerar uma planta automaticamente. Aí pode vir aquela questão, né? Isso vai substituir os arquitetos? Melhor que não. Né? Melhor que isso seja um recurso a mais para que os arquitetos possam ter mais opções à mesa disponíveis para escolher os melhores projetos. Né?
Então, essa escolha é importante que seja humana também, né? E aqui está um exemplo da aplicação disso, né? A partir dessa frase, né, de uma sala de estar com 2 cadeiras de braço e uma pintura do Coliseu. A pintura está montada sobre uma lareira moderna. Então, a partir dessa frase, uma rede neural treinada, ela vai gerar uma foto que não existe, que nunca foi tirada, que é isso aqui, né? Uma sala de estar com 2 cadeiras de encosto de braço, né? Com uma lareira moderna e um quadro Coliseu em cima. Isso é completamente artificial. Isso não existe. Assim, essa foto não foi tirada. Isso foi composto a partir do input dessa frase. E aí a gente tem outros exemplos, né? Uma livraria de madeira. Também isso aí não existe, né? Isso é completamente artificial, né? Como um edifício cultural no estilo Zaha Hadid. Isso também não existe. Essas construções não foram construídas. Isso aí é completamente virtual, né? E na fabricação, montagem e gerenciamento, né? Inevitável a gente falar da indústria 4.0. Para entender a indústria 4.0, a gente pode pensar nas indústrias 1.0, 2.0, 3.0 e 4.0. E aí, nesse século que a gente se encontra, né, que está sendo chamado da era da imaginação, a gente vai ter sistemas cyberfísicos, IoT, computação em nuvem e inteligência artificial. E eu trago essa outra referência também para falar justamente como é que é a aplicação dessa indústria 4.0 nesse ramo da construção, né? E tem esse livro que é muito interessante, que fala um pouco sobre isso. E aí ele dá um caminho, né, a partir da indústria 3.0, que, né, a indústria da construção muitas vezes nem chegou na 3.0, mas a partir da 3.0, como é que eu chego na 4.0? Né? E aí tem essas informações. Máquinas controladas computacionalmente. Essas máquinas conectadas em rede. Essas máquinas sendo controladas por algoritmos, não por uma pessoa com um controle remoto. E sistemas completamente autônomos, ou seja, essas máquinas conversam entre si, ou trocam informações, ou são colaborativas entre si, né? E aí tem um longo caminho para a gente chegar na construção com isso de forma generalizada, né? Todas as aplicações. Aí eu trago esse exemplo de uma indústria automotiva que, nessa imagem, a gente pode ver que não tem uma pessoa participando do processo de produção, né? Você vai ter uma pessoa gerenciando, monitorando, né, esse sistema, mas é completamente mecanizado, né? Desde a fabricação de uma peça até a sua montagem, né? E o que vem crescendo muito, inclusive, é justamente esses sistemas autônomos, né? Que é a partir de um sensor e de um atuador. Então, você tem sensores no topo desses veículos que conduzem a ação desses sistemas. Aqui está um exemplo de uma linha de produção de casas, né, modulares com wood frame, né? E aí você tem braços robóticos, né, que, em princípio, são semelhantes, mas na sua extremidade ele tem algumas ferramentas que fazem as tarefas, né, que normalmente seriam feitas por pessoas, né? Esse é um outro exemplo que não é completamente automatizado, apesar de ser da construção também, mas é um caso em que a tecnologia está sendo usada pela precisão dessa construção. Então, aí o processo de fabricação, né, das partes de uma estrutura, como a gente pode ver, foi automatizado, né? Eu estou montando uma peça hexagonal por partes, né, por chapas e algumas barras, através de cola, e quem está fazendo esse serviço aí são braços robóticos, né? A montagem desse sistema todo não foi feita com robô. Então, a gente vai ver muito isso, né? Parte do processo de fabricação até a montagem,
né, tem sido completamente automatizada. Então, a gente pode imaginar que tudo isso poderia ser completamente automatizado por máquinas que conversam entre si, né? Aqui um outro exemplo de uma impressão, né, também feita com um braço robótico, ou seja, a fabricação está sendo automatizada, né? Mas isso foi transportado para o local onde ele foi construído, né, posteriormente. Então, isso já é realidade, né, na verdade. No contexto da cidade, como é que seria isso? Então, a gente pode trazer esse conceito das smart cities, que também, para que a gente produz edifícios, a gente também está produzindo a cidade, né? Então, eu gosto dessa comparação, né, que a extensão dos conceitos da indústria 4.0 para diversas dimensões do funcionamento e operação da cidade, né? Que seria a interligação de diversos sistemas, né, de transporte, de gerenciamento da cidade, gerenciamento de diversas naturezas de energia, de água, transporte, acesso à informação pela população, né? Então, isso poderia estar num cenário completamente interligado, né? E para que a gente vai fazer isso daí? Isso é um caminho que a gente consegue garantir a sustentabilidade, seja social, seja econômica, né, seja ambiental. E aí está um exemplo, né, de como o blockchain, né, muito usado nas criptomoedas, né, que é uma comunicação segura entre as partes, que também já vem sendo usado em outros setores, né? Então a gente começa a chegar num cenário, né, de pegar emprestado diversas tecnologias que estão sendo usadas em outros setores e a gente pode usar, né, na engenharia e na arquitetura. Aqui tem outra imagem justamente dessa interligação, né? Qualidade da água, compras inteligentes, casas inteligentes, veículos elétricos, né, conectados, veículos autônomos conectados com os diversos sistemas da cidade, né? E isso é promovido pela inteligência artificial, diversas facetas que ela tem. Então, a gente tem um modelo geométrico também da cidade que serve como um domínio para a gente aplicar esses recursos, né? E aqui tem um outro exemplo também, de uma visão e um reconhecimento de padrões, né? Então, você vê um veículo que está numa faixa proibida. Isso foi automaticamente percebido pelo sistema. Isso já manda a multa, já identifica o veículo, já manda a multa para o endereço do seu proprietário, né? Isso já é registrado no sistema. As pessoas que precisam receber essa informação vão receber automaticamente, né? E isso é o quê? É uma ferramenta que já pode ser conhecida por muitas pessoas que trabalham na engenharia e na arquitetura, que é o SIG, né? Então, já temos sistemas SIG que tem embarcado nele inteligência artificial para o reconhecimento de padrões que são interessantes de ser substituído em relação aos modos tradicionais, né? Aqui um outro exemplo também de um dashboard, que você monitora um sistema de transporte de uma cidade, né? Então, você pode fazer diversas predições sobre o funcionamento, séries temporais, sobre um determinado parâmetro de desempenho desse sistema, monitorar e ele fazer alguma predição de cenários hipotéticos, futuros também. E isso tudo pode ser usado com inteligência artificial. Outro caso também, não só na cidade, mas de forma regional, no âmbito regional também, né? Você pode ter uma ciência de dados com o uso de inteligência artificial, né, voltado para a aplicação da arquitetura, do urbanismo e da engenharia, né?
Aí eu volto com uma pergunta do começo. A inteligência artificial vai mudar a arquitetura e engenharia civil? Na verdade, está mudando e tudo indica que irá atravessar diversas revoluções durante esse século XXI. Né? Diversas coisas estão acontecendo já, e tudo indica que vai continuar a acontecer essas aplicações. E aí, o que é que a gente pode pensar a respeito disso tudo? Né? Prospecções para o futuro, o que fazer, como é que a gente se insere nisso? Né? E eu trago algumas reflexões. Eu acho que entender que a automação e a robótica são melhores quando ampliam nossas capacidades, ao invés de nos substituir. Né? Sobretudo na interação interpessoal. Isso aí, eu já estou pegando emprestado o que o Russell falou. Né? O trabalho robótico deveria ser feito por robôs, o trabalho humano por humanos. Né? E como é que a gente faz isso? Na minha visão, eu acho que é importante a gente popularizar e normalizar a adoção do que já está disponível em relação à automação, né? Do projeto à produção. E aí, o que a gente pode fazer isso? Né? Conhecimentos e formação em Python, modelagem paramétrica, BIM, SIG ou GIS, CNC, fabricação digital, robôs, realidade virtual, realidade aumentada, né? Ciência de dados, ainda poderia colocar. Né? E isso pode servir como uma atualização que a gente precisa para chegar na indústria 3.0. Né? Antes. Me parece difícil a gente chegar na indústria 4.0, né, que tem uma participação importante da inteligência artificial antes de passar pela indústria 3.0. E a gente não vê de forma generalizada na formação da engenharia civil e da arquitetura uma formação básica, obrigatória nessas tecnologias, geralmente. Né? A adoção curricular obrigatória desse conhecimento nas escolas de arquitetura e engenharia civil, né? Adotando uma abordagem aplicada e integrada. Né? Como é que a gente pode fazer isso nessa fase de transição? Né? A gente vai ter que continuar tá, com um pé no futuro e um pé no presente. Né? A gente precisa ter um plano sobre isso. Né? E aí, na minha opinião, não será possível saber exatamente como é que será esse futuro. Mas, quanto melhor preparados estivermos, me parece que é melhor. Né? A mudança no sistema econômico para que seja compatível com a indústria 4.0, o Russell já estava falando isso também. Né? Isso vai ter um impacto muito grande, né? Economicamente, na vida das pessoas, na relação que a gente tem com o trabalho. Né? E essa educação científica e tecnológica, ampla e restrita em todos os níveis e áreas da formação educacional das pessoas, me parece ser a chave e o passaporte para que a gente consiga incluir todas as pessoas e fazer com que esses recursos tecnológicos possam ser usados para facilitar a nossa vida, para melhorar a nossa vida, melhorar a vida das pessoas individualmente. Né? E o Russell já fala isso, né? Que uma das formas para mitigar esse dano, né, do crescimento tecnológico por eliminar certos postos de trabalho, né, parece ser um consenso crescente politicamente, né, nos diversos espectros. Né. E aí, eu acredito que justamente, né, com a formação sólida e viável, né, nessas tecnologias aqui, é o que vai nos dar o passaporte para inclusão da inteligência artificial, inclusão na indústria 4.0, na construção civil, desde o projeto, da construção, né, fabricação, montagem e da operação de edifício.